seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências do 5º ano. Hoje nós vamos falar sobre a observação dos astros. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula? Projetar e construir dispositivos para observação à distância, luneta, periscópio, etc. Para observação ampliada de objetos, lupas, microscópios ou para registro de imagens, máquinas fotográficas e discutir os usos sociais desses dispositivos. Nós vamos falar então dos dispositivos ópticos usados para observar os astros, para entender o espaço, para entender melhor o universo, né? Aquelas perguntas comuns que as pessoas têm, de onde nós viemos, para onde nós vamos, os cientistas sempre procuram responder isso a partir da observação do universo. Então, vamos lá. Embora muitas vezes consigamos observar os astros a olho nu em algum período do dia, existem fenômenos e astros que só podem ser vistos por meio de dispositivos especializados. Esses são os instrumentos ópticos. Então veja só, nós conseguimos olhar aqui da Terra só com o poder dos nossos olhos mesmo de enxergar e visualizar a Lua, o Sol, as estrelas. Existem planetas que são visíveis, lá na nossa aula sobre o Sistema Solar você viu isso, mas existem detalhes desses astros e existem ainda outros astros mais distantes que nós precisamos de instrumentos para poder enxergá-los. Mesmo esses que nós vemos a olho nu, nós vemos a uma grande distância, eles parecem até bem pequenininhos olhando daqui, mas os instrumentos ópticos possibilitam que a gente possa enxergar de uma maneira mais detalhada, com mais nitidez e assim desenvolver os nossos estudos sobre o universo. Instrumentos ópticos são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. Você já parou para pensar que a visão é uma leitura que o seu cérebro faz da luz? O que você vê? Você vê a luz refletida nos objetos. Você sente com o tato a forma, a textura de um objeto, mas você vê, para você enxergar, precisa ter luz refletindo nesses objetos ou sendo emitido por eles, né, em alguns casos. Tanto que, se você estiver em um lugar cheio de objetos, mas estiver escuro, você não vai percebê-los. Você percebe no escuro o cheiro de alguma coisa, você consegue tocar e sentir a textura, a forma, a temperatura de alguma coisa, mas no escuro você não consegue ver. Porque o que nós vemos, o que nós enxergamos é uma leitura que o nosso cérebro faz da luz que refletiu nos objetos, nos ambientes em que nós estamos. Então, para a gente ver, é preciso que tenha luz. E o que os objetos ópticos fazem? Vamos ler novamente, veja só. São dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação da imagem, ampliando e detalhando essas imagens. Então, algo que é pequeno demais, por exemplo, reflete luz, tem uma imagem, mas não é uma imagem que está ao alcance dos meus olhos. Então, eu uso um microscópio. Por outro lado, nós estamos falando aqui do espaço, do universo, dos astros, que são corpos gigantescos, mas que estão a uma distância muito grande de nós. E por isso, nós não enxergamos tão bem. Para isso, nós temos os instrumentos ópticos, né, que são relacionados a essa observação. E o que eles fazem? Eles processam a luz refletida ou emitida, porque aqui a gente está falando de estrelas, elas emitem luz. Nós estamos falando também de planetas, de satélites, eles refletem luz. E
esses objetos vão processar a luz que deles chega até nós, para que a gente possa enxergá-los com mais nitidez, com mais detalhes ou ampliando o seu tamanho. Por quê? Porque quando nós vemos algo de muito longe, a imagem fica reduzida, fica pequena. Então, o objeto óptico vai ampliar essa imagem. Alguns dos instrumentos ópticos são os telescópios ou lunetas astronômicas, muitas vezes utilizados na astronomia. E outros variados instrumentos, desde o olho humano até câmeras fotográficas e lupas. Então, veja só, todo instrumento que vai lidar com essa luz, com essa formação de imagens, a gente considera instrumento óptico, desde os nossos olhos até uma câmera fotográfica que vai, por exemplo, captar, registrar uma imagem. A câmera que está fazendo a imagem que você está vendo na sua casa é um instrumento óptico. Mas aqui nós estamos falando mais especificamente das lunetas, dos telescópios que vão possibilitar as imagens, a ampliação, o detalhamento e o registro de imagens do espaço. A astronomia é a ciência que estuda os astros. Quando a gente fala em astronomia, nós estamos falando do estudo lá do espaço, do nosso universo. A forma desses astros, os movimentos que eles realizam, o que tem de elementos nesses astros, como se comportam, como é que eles são constituídos, isso tudo é estudo da astronomia. As estrelas, as constelações, sistema solar, galáxia, tudo isso que a gente diz do espaço é estudado pela astronomia. E para o desenvolvimento desse estudo, do estudo da astronomia, as tecnologias que desenvolvem cada vez mais os instrumentos ópticos são muito importantes, porque elas trazem um poder maior de observação, um detalhamento maior daquilo que está sendo estudado. Os telescópios ou lunetas astronômicos são instrumentos ópticos usados para ampliar imagens de corpos distantes, como outros planetas ou estrelas. Os telescópios ópticos captam a luz visível. Então, o que faz um telescópio óptico? Ele vai captar a luz visível. Então, um corpo celeste que seria visível para nós, mas que por causa da distância está pouco nítido, ou talvez nem esteja visível porque a distância é muito grande, então nós não conseguimos ver detalhes, nós vemos muito reduzido, o telescópio óptico vai aumentar essa imagem, ampliar essa imagem, detalhar essa imagem, ok? Esse é um tipo de telescópio, o telescópio óptico. Aqui vai possibilitar, esses instrumentos vão possibilitar que a gente enxergue algo que está além da nossa visão. O nosso sistema solar, que é o que tem mais próximo da gente aqui, o mais próximo da Terra, não é todo visível a olho nu para nós. Nós só conseguimos ver, saber da presença de astros, de planetas, de coisas que estão mais distantes por causa desses instrumentos. No entanto, existem telescópios, radiotelescópios capazes de captar infravermelho, raio-x, onda de rádio e micro-ondas. Veja só, os radiotelescópios, eles não só vão mostrar como um telescópio óptico aquilo que a gente pode ver, como ele também vai mostrar coisas que nós não enxergaríamos mesmo que estivesse perto de nós. O que são essas coisas que a gente não enxergaria? Veja só, infravermelho, que é uma frequência de luz que nós não conseguimos enxergar, raio-x, ondas de rádio e micro-ondas. Aqui nós estamos falando, de radiação. Isso pode ser mostrado, isso pode ser estudado, pode ser visto com um
radiotelescópio, um telescópio que consegue mostrar até mesmo que não seria visto de maneira nenhuma. Isso tudo é importante quando nós estamos estudando o espaço, porque no espaço a gente tem estrelas, a gente tem corpos que emitem radiação, né? Nós temos muita coisa além daquilo que a gente pode enxergar, além daquilo que a gente pode ver. Existem duas categorias de telescópios ópticos, os telescópios refletores e os telescópios refratores. Então, voltando ao telescópio óptico, aquele que mostra o que é visível. Voltando ao telescópio óptico, nós temos dois tipos de telescópios ópticos, os refletores e os refratores. Vamos entender a diferença entre eles. Os telescópios refratores são lunetas com grande, porém limitado poder de ampliação. Quando são usadas lentes com grande poder de ampliação, um fenômeno chamado de aberração cromática faz com que a luz branca sofra dispersão e passe pelo eixo óptico do telescópio em pontos diferentes. Então vamos entender o que é que está dizendo aqui? Veja só, os telescópios refratores, eles têm um grande poder de ampliação, porém ele é limitado. O que isso quer dizer? Veja bem, quando nós falamos de corpos que estão a anos-luz de nós precisamos ampliar muito para que a gente possa estudar, ampliar muitas vezes. Anos-luz é a medida de distância, né, que a gente usa para o universo. Quantos anos viajando a velocidade da luz eu precisaria para chegar nesse lugar? É muito, muito longe, não dá para medir em quilômetros, como a gente mede uma viagem de uma cidade a outra. Então, essa distância muito grande demanda de uma ampliação muito grande. Acontece que quando uma lente amplia demais uma imagem, como seria necessário para observar esses astros, vai acontecer uma distorção da luz. A luz não vai passar ali no ponto certo para que a gente possa ler e entender a imagem. Veja só, um fenômeno chamado de aberração cromática. Cromático é o que se refere a cores, né? Então, as cores, a luz branca vai sofrer uma dispersão, não vai formar a imagem como poderia e aí não vai aumentar a nitidez, não vai ampliar a imagem da maneira que a gente precisava para observar e para estudar. A gente vai ver outra coisa. Então, isso precisa ser resolvido de alguma forma, né? Os telescópios refletores utilizam diferentes configurações de espelhos esféricos e planos para ampliar as imagens dos astros, eliminando o efeito da aberração cromática. Então, esses telescópios, eles não vão usar apenas as lentes, né? As lentes com grande poder de ampliação, mas eles vão usar também espelhos, né? Espelhos de diferentes formas para poder corrigir essa imagem formada por ele. Então, ele vai ampliar e corrigir a distorção, ampliar e corrigir a distorção, para que essa imagem ampliada várias e várias vezes possa ser uma imagem real, uma imagem que faça sentido, uma imagem que realmente mostre um detalhamento daquilo que está sendo observado. Em sua primeira e mais simples montagem, criada pelo físico inglês Isaac Newton, o telescópio refletor captou os raios de luz provenientes dos astros e um espelho côncavo refletindo-os por meio de um espelho plano, em direção aos olhos do observador. Então, o primeiro a desenvolver, né, esse telescópio foi o Isaac Newton. Ele fez ali um telescópio onde os espelhos direcionavam a luz, a imagem que estava sendo produzida. E essa imagem é uma imagem
de um instrumento óptico extremamente importante para a ciência, extremamente importante para a astronomia. Essa aqui é uma foto do lançamento do Hubble, um telescópio espacial que ficou no espaço por muito tempo, observando mais de perto e com todo o seu poder de ampliação e transmissão de imagens, né? Tudo o que acontecia ali, tudo que era visível para ele no espaço. O Hubble ficou, né, em funcionamento por muito tempo. Você encontra imagens maravilhosas do Hubble na internet, se você tiver a curiosidade de procurar. E ele foi muito importante para o desenvolvimento científico, ele conseguiu mostrar, ampliar, detalhar imagens que a gente nunca antes tinha conseguido observar. Vamos saber mais um pouquinho sobre ele. O telescópio espacial Hubble é um satélite artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para luz visível e infravermelha. Foi lançado pela NASA, Agência Espacial Estadunidense, em 24 de abril de 1990. Olha só, uma tecnologia tão interessante que nem é tão nova. Em 1990, a professora estava na educação infantil ainda, né? Muito tempo isso aqui. Mas, veja só, então vamos entender o que é o Hubble. Ele é um satélite artificial. Quando a gente fala de satélite, né, a gente está falando da Lua, não é? A Lua é um satélite natural. O Hubble é um satélite artificial, ou seja, ele foi construído pelo homem. E ele carrega nele um telescópio potente mesmo, que vai observar, né, vai ampliar as imagens, registrar as imagens e transmiti-las aqui para a Terra para que a gente possa estudar. Quando a gente diz que ele é não tripulado, o que isso significa, não tripulado? É que ele é uma nave, né? Ele é um satélite, ele é um objeto espacial que a gente manda para o espaço, mas não tem pessoas vivendo nele, não tem uma pessoa que pilota o Hubble para que ele funcione. Então, ele pode ficar no espaço por muitos e muitos anos sem precisar, né, de atender as necessidades de um humano, que são necessidades bem urgentes de alimentação, né, de convívio social e tudo mais. Então, ele pode ficar lá mais tempo do que uma nave tripulada, por exemplo. E aqui, olha, ele capta luz visível e infravermelha também. Bom, aqui eu falei de um instrumento óptico muito importante lá da minha época, que é importante por tudo que foi descoberto. E nós temos também uma novidade. Sabe qual é a novidade? É esse aqui, olha. Eu tinha que trazer um do século de vocês também, né? Essa aqui é uma ilustração do James Webb. O James Webb é um projeto de missão não tripulada norte-americana da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, a NASA, com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha. O James Webb será lançado no final desse ano. Ele era para ter sido lançado esse mês de outubro, mas ele vai ser lançado no final desse ano pela NASA. Então, aqui também tem um instrumento importante do século de vocês, porque eu não podia falar só do Hubble aqui. Veja só, ele também é um objeto não tripulado, né, que vai captar luz infravermelha, assim como o Hubble também captava essa luz, mas o Hubble já tem algumas tecnologias que foram ultrapassadas. Bom, aqui então, o telescópio deverá observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias, ver a produção dos elementos pelas estrelas e ver os processos de formação das estrelas e dos planetas. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, informou que o telescópio James Webb, observatório de ciências espaciais mais complexo do mundo, tem uma nova data para ser enviado ao espaço, 18 de dezembro de 2021. O seu lançamento já passou por adiamentos, até então ele ocorreria no dia 31 de outubro de 2021.
Na aula de hoje, nós aprendemos o que é astronomia, entendemos como os instrumentos ópticos são importantes para essa ciência e conhecemos também o Hubble e o James Webb. Você viu então que a astronomia é a ciência que estuda os astros, o universo, a formação de tudo que está, aí suspenso no espaço, e você viu que os instrumentos ópticos são extremamente importantes para que a gente possa estudar e entender melhor tudo isso. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!